Muito boa tarde mais uma vez, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia. Agora para voltarmos a este ciclo de conversas que temos tido aqui às quintas-feiras, depois das 7 da tarde, sobre saúde e medicamentos, é uma parceria com a farmácia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Voga. Já aqui abordamos várias temáticas, como a interação entre medicamentos ou a polimedicação. Hoje, dia 1 de junho e dia em que se celebra também o Dia Mundial da Criança, temos como temática a segurança do medicamento em idade pediátrica e também os fármacos na gravidez. No estúdio contamos com casa praticamente cheia. Temos 4 convidadas que nos vão falar um bocadinho sobre este tema. Sofia Moura, Augusta Pinho, Sara Araújo e Fátima Ribeiro. Antes de mais, boa tarde às 4. Obrigada por estarem aqui nos estúdios da Sintonia. Antes de entrarmos neste tema, e porque temos sempre este desafio, fazemos sempre isto a todos os convidados que cá vêm, é lançar-vos o desafio de perceber porque é que decidiram seguir a área da saúde e também como é que surge esta ligação ao Centro Hospitalar de Entre o Douro e Voga. Começamos pela Sofia. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Chamo-me Sofia Moura, sou interna de obstetrícia no Hospital da Feira, no 2º ano. Desde pequenina quis ser médica. O gosto pela obstetrícia surgiu durante o curso, quando tive a cadeira no 5º ano e tenho a felicidade de ter entrado na especialidade que eu queria, no sítio onde eu queria. E está a ser proveitoso o tempo no Centro Hospitalar? Muito bem. Temos também connosco Augusta Pinto, peço desculpa, Augusta, enganei-me aqui no arranque. Augusta, também como é que surge esta ligação à saúde e ao Centro Hospitalar? Esta ligação à saúde já tem mais uns anos do que aqui a Sofia. Boa tarde a todos, desculpem. Agradeço também o convite, é um prazer estar cá e falar um bocadinho sobre estas coisas. De facto, eu sou assistente de ginecologia obstetrícia ali no Hospital da Feira desde 99. Portanto, esta minha ligação à saúde é um bocadinho já mais antiga. Surgiu também por um gosto pela medicina. Eu não digo desde criança, mas talvez desde a adolescência. E depois também por uma questão de proximidade. Também acabei por estar cá desde 99, no primeiro São Sebastião. Sim. E agora Centro Hospitalar Entre o Douro e Voga. Foi desde a fundação do hospital? Desde então. a fundação. O hospital abriu em janeiro, eu cheguei em julho. Muito bem, praticamente que acompanha toda a história deste hospital. E a transformação. Fantástico, muito bem, obrigada também Augusta por estar aqui connosco. Sara, também bem-vinda aqui aos estúdios. Também uma introdução muito rápida sobre esta ligação à saúde e ao Centro Hospitalar. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou interna de formação específica de pediatria aqui do nosso Centro Hospitalar, estou cá desde 2021. Para não me enganar na data, tive que pensar. O gosto pela medicina surgiu quando me deram o meu primeiro estetoscópio de brincar, o que nos remete então para a importância da brincadeira no Dia Mundial da Criança. E pronto, acho que está a ser uma jornada muito gratificante, com muitos desafios, mas que acima de tudo tem um balanço muito positivo. Muito bem, Fátima também bem-vinda. E já agora é a mesma pergunta, não a vou repetir. Boa tarde a todos, agradeço o convite a esta experiência. É assim, o meu gosto pela medicina, eu não sei quando é que surgiu, porque eu desde sempre tive este sonho e, portanto, tirar medicina e estar aqui é um sonho tornado realidade. Eu sou assistente hospitalar de pediatria, adoro crianças. Estou aqui no hospital, no Centro Hospitalar Entre o Douro e Voga, desde 2017, nos cuidados intensivos neonatais. Muito bem, fica aqui também a apresentação da Fátima e agora podemos entrar nesta temática e vamos mesmo começar pela questão da gravidez. Faz sentido ser assim. E tenho aqui uma primeira pergunta introdutória. Há muitas grávidas que por vezes devem ter dúvidas em relação aos medicamentos que podem ou não podem tomar, então também a importância desta conversa aqui. Existe até algum alarme social no que toca ao receio de malformações congénitas quando tomam alguma medicação. Estes receios têm algum fundamento? Sim, acabam por ter, mas também é importante começar por ressalvar que existe um risco basal entre 2% a 4% de uma criança ter uma malformação congénita. Portanto, assumir que uma malformação ocorre exclusivamente como consequência da mãe tomar um fármaco durante a gravidez é uma associação assim bastante difícil de se estabelecer. A primeira e aquela que é de facto mais bem definida é a talidomida, que surgiu nos anos 60, em que a maioria das mulheres foram medicadas com este fármaco e depois tinham feitos e bebés que nasciam com malformações dos membros. Há outro ponto a ter em conta hoje em dia, que é de facto o uso da medicação na gravidez tem vindo a aumentar. Nós temos grávidas com uma idade cada vez mais avançada e como tal acabam por ter patologias crónicas que requerem tratamento e para além disso só a idade por si já se associa a uma série de complicações e como tal nós temos de ter uma atitude preventiva e muitas vezes necessitamos de recorrer à medicação neste sentido.
Existem também muitas gravidezes que não são planeadas, as mulheres não sabem que estão grávidas e, portanto, acabam por fazer medicação não sabendo que estão a gerar... Da sua condição, não é? Exatamente. E temos ainda situações de patologia aguda que obrigatoriamente requerem um tratamento urgente, e aí teremos sempre de administrar medicação. A medicação na gravidez deve ser sempre algo ponderado, e gostava só de ressalvar que falo tanto de medicação que é sujeita à prescrição médica, como medicação de venda livre e até mesmo os produtos ditos naturais. Isto porque a prescrição de medicação nesta fase da vida da mulher está associada a um certo grau de incerteza. O organismo da mulher grávida está sujeito a várias alterações que são consideradas normais, mas contudo acabam por interferir com o metabolismo dos medicamentos. E comparativamente com a população em geral não existe tanta evidência quanto à segurança dos medicamentos, porque não é ético incluir mulheres em estudos em que o objetivo é avaliar a teratogenicidade, ou seja, o risco de um medicamento provocar malformações no feto. Assim sendo, e tendo estas ideias todas que acabei de dizer em mente, a administração de um fármaco na gravidez só deve ser feita perante prescrição ou indicação médica, devendo ter sempre em conta que, de preferência, devemos utilizar apenas após o primeiro trimestre, passando aquela fase em que os órgãos do feto se estão a formar. Devemos utilizar sempre a menor dose possível, durante o menor intervalo de tempo, e, claro, também evitar utilizar fármacos recentes, porque sobre esses ainda menos informação temos quanto à sua segurança. Muito bem. E temos aqui, falamos sobre gravidez, mas temos 3 momentos distintos e que merecem também abordagens distintas: a pré-conceição, a gravidez e a amamentação. Cronologicamente, vamos fazer assim. Pré-conceição, que cuidados devem as grávidas ter? Também que tipo de medicação podem ou não podem tomar? Certo. A pré-conceição é aquela altura em que a mulher começa a equacionar e engravidar. E nesta altura o ideal será sempre marcar uma consulta junto do seu médico assistente, em que ele vai avaliar os antecedentes da mulher, atualizar exames em falta e ver a medicação que a mulher está a fazer. Há vários fármacos que são completamente contraindicados na gravidez, e esta é a altura ideal para os detectar e fazer ajustes a uma nova medicação, permitindo que a doença de base da grávida, da futura grávida, esteja controlada com um fármaco compatível com a gravidez. Dou especial ênfase às mulheres hipertensas, epiléticas e hipocoaguladas, que na maioria dos casos estão controladas com fármacos que são contraindicados durante a gravidez. Esta altura é também importante para o início de determinadas suplementações, como o ácido fólico, que deve ser mantido durante as primeiras 12 semanas de gestação, e aqui o nosso objetivo passa por prevenir malformações a nível do tubo neural, como a espinha bífida. E fazer também só uma ressalva, que mulheres que tenham antecedentes de filhos com defeitos do tubo neural, ou que façam medicações que antagonizam o efeito do ácido fólico, como um antipilético conhecido que é o valproato de sódio, essas mulheres devem fazer uma dose ainda mais alta de ácido fólico diária, entre 4 a 5 miligramas. Para além disso, após despiste de patologia da tiroide, está recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção-Geral da Saúde a suplementação com iodo desde a pré-conceição até ao final da amamentação exclusiva. Muito bem, falamos aqui sobre a pré-conceição, é tempo de falarmos agora sobre a questão da gravidez. Quais são os cuidados também a ter na mulher enquanto está no período de gestação? Gostava só de fazer aqui uma nota introdutória quanto à história. Contexto, não é? Exatamente. Desde cedo se depararam com a dificuldade da prescrição de medicação na gravidez, e em 1979 foi proposta uma divisão de fármacos por 5 classes, consoante a sua segurança na gravidez. A classe de A, D e X. Esta divisão era feita com base em estudos humanos e em animais, e também no risco-benefício de cada fármaco. Resumindo, de uma forma muito simples, os fármacos da classe D e X devem ser evitados, exceto se grande risco materno. Os fármacos da classe C devem ser evitados de preferência, especialmente se tivermos uma opção mais segura na classe A e B, que são os fármacos mais seguros. A verdade é que esta divisão é muito simplista, e o potencial dano que um fármaco pode ter em determinada fase da gravidez, noutra idade gestacional, pode já não ter os mesmos efeitos, e o mesmo acontece com a via de administração. Por exemplo, um fármaco ingerido pela via oral pode não ter o mesmo efeito que pela via tópica, ou seja, na pele. Portanto, a classificação dos fármacos não é inerte ao longo da gravidez.
Com isto, em 2015 passou a utilizar-se uma nova nomenclatura em que os fármacos deixaram de pertencer a classes estanques e passou a ser disponibilizada uma descrição de cada fármaco, permitindo assim que os médicos tenham informação imparcial e independente, avaliando o risco-benefício individual para cada situação em causa. Os fármacos passam a ser considerados contraindicados, compatíveis, de baixo risco, de risco no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, ou então, muitas vezes, com risco indeterminado. Uma vez grávida, algumas medicações passam a ser proibidas. Uma que é bastante conhecida é a isotretinoína, utilizada no tratamento do acne em mulheres jovens. E outros pontos a ter em conta na prescrição de fármacos na gravidez é que, muitas vezes, o risco que nós temos de ter uma grávida com uma doença crónica mal controlada, como a diabetes, a depressão, a hipertensão, a epilepsia, pode ser mais nefasto para a própria grávida ou até mesmo para o próprio embrião ou feto do que a toma de um medicamento. E para além disso, sempre que temos em causa a vida da mãe, não há qualquer contraindicação para fazer um medicamento, daí que a prescrição seja sempre personalizada. Ok, muito bem. Quais são os principais motivos que levam, por exemplo, uma grávida, dependendo também do tempo depois de gestação, poderão ser diferentes também as queixas ou os problemas que sentem, mas qual é as principais razões que levam as grávidas, por exemplo, a ir ao serviço de urgência com algum tipo de problema que necessita, obrigatoriamente, à partida de medicação? Exatamente. Uma das principais queixas é a dor pélvica, o desconforto no fundo da barriga que está associado ao crescimento do útero. E para controlo e maior conforto da grávida, habitualmente é sempre prescrito 1 grama de paracetamol. Desde que a grávida não ultrapasse os 3 gramas dia, em curtos períodos de tempo, a sua administração é segura e também podemos utilizar em casos de febre, cefaleias ou dores noutras regiões do corpo. O Brufen e os anti-inflamatórios não esteroides estão contraindicados no primeiro e no terceiro trimestre de gravidez. Embora não sejam teratogénicos, ou seja, não provoquem malformações, eles podem interferir com o funcionamento dos órgãos do feto, como os rins, e podem ainda potenciar o encerramento precoce do canal arterial, que é um canal que surge apenas na vida intrauterina e é essencial à vida na barriga da mãe. Como tal, a administração destas medicações só deve ser feita em casos muito específicos e sob vigilância médica. Outra das queixas que também faz com que muitas vezes as grávidas nos visitem no serviço de urgência são as conhecidas náuseas e os vômitos. Habitualmente o que nós prescrevemos é o famoso Nausef, uma associação de doxilamina com piridoxina, mas outras medicações também são bastante seguras, como o antihistamínico diminuhidrato, o Vomidrine ou a metoclopramida. Mas gostava só de voltar a frisar que é importante, antes da prescrição e antes da automedicação, vir visitar o médico, porque a causa das náuseas e dos vômitos pode ser outra coisa por trás que não simplesmente as náuseas e os vômitos da gravidez. Portanto, é sempre importante só tomar medicação perante prescrição. Outro grande grupo de fármacos que é muito administrado na gravidez são os antibióticos, a maioria por infecções do trato urinário. Nós na gravidez temos um limiar muito baixo para o tratamento destas infecções e o que é mais frequentemente prescrito é a fosfomicina, as chaquetas, que não há evidência quanto a complicações destes fármacos na gravidez. Outro fármaco que também geralmente é prescrito é a nitrofurantoína, que também pode ser utilizado no tratamento ou na prevenção de infecções urinárias em mulheres com risco com propensão para infecções urinárias. Este pode ser prescrito durante toda a gravidez, exceto perto do parto, uma vez que há alguns casos descritos de icterícia e anemia fetal. Os derivados da penicilina, que é o antibiótico mais conhecido, são completamente seguros durante a gravidez. Inclusivamente nós utilizamos na prevenção da infecção por streptococcus do grupo B. Para terminar, quanto à gravidez, gostava só de reforçar que mesmo as vitaminas e as medicações que nós achamos que são naturais podem estar associadas a complicações. O facto de ser natural não retira o potencial nocivo. Por exemplo, a camomila, um chá que toda a gente conhece como calmante, na gravidez pode associar-se à contratilidade uterina. Portanto, cuidado com a ingestão de camomila em excesso. Okay. Já a cidreira aparentemente é compatível com a gravidez. E lá está, gostava mesmo de ressalvar que mesmo estes suplementos que nós achamos que são inócuos, não são inócuos, portanto,
produtos de ervanária só tomar após estar bem esclarecida junto do seu médico assistente. Sim, tem sido também um dos conselhos deixados em outros programas anteriores, quando falamos, por exemplo, em interações medicamentosas, pensamos apenas em medicamentos, mas este tipo de suplementos fazem também a diferença. Já falamos sobre pré-conceição, sobre gravidez, agora sobre amamentação, quais são os cuidados a ter nesta fase? A maior parte dos medicamentos já são compatíveis com a mulher, não é? Exatamente. Embora a maioria dos medicamentos passe de facto para o leite, a concentração que passa para o leite é praticamente vestigial e a possibilidade de afetar negativamente a criança é praticamente nula. Mas na prescrição de medicação à mãe temos novamente de ter vários pontos em mente, como a necessidade que a mãe tem de facto do fármaco, o potencial impacto que este poderá ter na produção de leite, a quantidade de fármaco que é excretado no leite, o grau de absorção oral do fármaco pela criança que está a mamar e os potenciais efeitos na criança. Mas de uma maneira geral, se nós prescrevemos um fármaco a uma criança com determinada patologia, é seguro prescrevê-la à mãe, que está a dar de mamar. E também que uma mesma medicação acaba por ser mais danosa para crianças prematuras e crianças doentes quando comparamos com crianças saudáveis que nascem com o tempo todo. E outro ponto importante é que a administração de medicação, se for feita imediatamente após a mamada, permite atingir níveis do medicamento no leite mais baixos na mamada seguinte. Lado bom, nesta altura a mãe já pode voltar a tomar o Brufen. Temos aqui uma maior margem para o controle da dor e de outras queixas que a mulher poderá ter. Mas, de facto, na prescrição temos de ter atenção a algumas medicações que podem levar à diminuição da produção de leite, como simples descongestionantes nasais, os diuréticos e os estrogénios. Um parênteses para os estrogénios, que são contraindicados durante as primeiras 3 a 6 semanas após o parto, daí que a pílula da amamentação seja apenas composta por prostativo. E temos alguns medicamentos que são completamente incompatíveis com a amamentação, como as estatinas, que são utilizadas para o controle do colesterol, a ergotamina, utilizada na enxaqueca, as anfetaminas e agentes de quimioterapia. A questão da ervanária, pronto, vai estar sempre em cima da mesa. Sempre a falar disso. Felizmente, a maioria dos fármacos acabam por ser compatíveis com a gravidez e com a amamentação, mas ter sempre em conta que a prescrição de medicação nesta altura é personalizada, deve ser avaliada caso a caso e sempre segundo indicação médica. Muito bem, penso que já percebemos os cuidados a ter nas diferentes fases, desde a pré-conceição até a amamentação, passando naturalmente também pela gravidez. Tenho aqui algumas perguntas de resposta rápida. Eu sei que a Sofia acabou por ir dando algumas ao longo desta dissertação, mas apenas para quem está lá em casa e quer respostas, se calhar, mais práticas, mais concretas. Temos aqui algumas e uma delas é: qual é o melhor medicamento para o controle de dor e febre? Na gravidez, sem dúvida, paracetamol. Sempre paracetamol. Paracetamol. É a primeira opção e é tranquilo e pode ser usada, como a Sofia referiu, 1 grama 3 vezes por dia. O único cuidado a ter, de facto, é não usar por longos períodos de tempo. Mas também, por norma, a dor é uma situação mais fugaz, a não ser que seja uma outra situação que já obriga a uma investigação mais cuidada, mas uma dor normal, uma dor de dentes, uma dor que é uma coisa aguda e de curta duração, Benuron sempre. Uma febre, Benuron paracetamol em primeira linha, sem dúvida nenhuma. Só temos que ter cuidado, de facto, em que o paracetamol não pode ser usado toda a gravidez. Claro. Portanto, tem que ser um uso intercalado. Exato. Já na amamentação, já temos, como foi referido, um leque enorme de fármacos que já podem ser usados com segurança. Claro que sim. E o uso da aspirina é seguro? A aspirina é segura em baixa dose. Nós usamos a aspirina na dose entre os 85 aos 150 miligramas em situações específicas da gravidez a partir das 9 semanas, nomeadamente mulheres hipertensas, mulheres que tiveram bebés muito pequenos, senhoras que tiveram bebés com restrição, que têm o risco daquilo que nós chamamos de desenvolver uma pré-eclâmpsia na gravidez, que é uma doença exclusiva da gravidez. E tem acontecido, de facto, algumas vezes as senhoras virem à consulta, terem a indicação de começar o ácido acetil salicílico, que é o princípio na aspirina, por volta a partir das 9 semanas, e elas chegam à consulta e dizem que não tomaram porque lhes disseram que era muito perigoso na gravidez.
Isso é um mito, de facto. Há muitos anos que se usa e esta baixa dose, até aos 150 miligramas, é absolutamente segura em toda a gravidez e com uma experiência de muitos milhões de mulheres por todo o mundo. Já doses mais altas já é outro caso. Doses mais altas podemos usar uma dose curta, única, para uma indicação específica, porque como são medicamentos que mexem com a coagulação e a agregação das plaquetas, há um risco também hemorrágico. Agora, estas finalidades que eu enunciei, absolutamente seguro na gravidez. Muito bem. Para as pessoas que são alérgicas, por exemplo, à penicilina, que tipo de antibiótico é que podem utilizar? Temos, felizmente, vários fármacos. Temos um grupo chamado de cefalosporinas, que também são seguros. Depois temos os macrólidos, que é a eritromicina, a azitromicina, até as quinolonas, que durante algum tempo, que é outro grupo farmacológico que nós achamos que poderia haver aqui alguma reserva, há várias dessa família que são usados. Portanto, nós temos um leque abrangente de fármacos e, pelo contrário, aqueles que são proibidos acabam por ser poucos. Um dos exemplos é as tetraciclinas, porque tem problemas depois com a dentição dos recém-nascidos. Portanto, nós temos muito claro aqueles que são compatíveis e que são de menor risco, os tais na nova classificação que têm baixo risco, são compatíveis na gravidez e na amamentação, e temos também uma ideia já bastante clara daqueles que são absolutamente desaconselhados e que as grávidas não devem tomar de maneira alguma, mas ressalvo aqui a verdade de que qualquer infecção numa grávida deve ser tratada, obrigatoriamente, porque o risco que nós vamos ter e as complicações que podemos ter, por exemplo, numa infecção urinária não tratada, podem ser terríveis e levar uma grávida aos cuidados intensivos. As pessoas não têm muito essa noção, mas todas as infecções têm riscos na gravidez e devem ser tratadas e podem ser tratadas. Claro, fica aqui. E evidente no pós-parto, exatamente a mesma coisa, claro que sim. Fica aqui também este alerta que é importante por parte da Augusta. E antihistamínicos, por exemplo? Antihistamínicos são muito frequentes, então na primavera, sim, com estes eu sou fã desse. Nós temos também, antihistamínicos seguros, tranquilamente, que as grávidas podem usar. A cetirizina é um exemplo, a hidroxizina é outro exemplo. Quando há indicação, quando há patologia respiratória, alérgica, é só uma questão de falar com o médico e vai haver um antihistamínico que vai poder fazer em segurança, sem o mínimo de risco. E para quem tem herpes, por exemplo, como é que pode tratar? Pode usar o aciclovir, também, por exemplo? Pode usar o aciclovir e deve. Há situações, se for um herpes mais sério, não estou a falar do herpes labial, que com o cremezinho da aciclovir, aquilo pode passar do antivírico, pode passar, mas situações mais graves podem e devem fazer, porque todas as infecções, como a imunidade da grávida está mais diminuída, todas as infecções na gravidez têm um potencial de serem mais graves e por isso há que tratar. E em relação a laxantes? Laxantes, é outra queixa frequente. Pois. É outra queixa. A questão da prisão de ventre. Exatamente. De facto, a obstipação pelas hormonas da gravidez, pelo efeito do crescimento do bebê, é uma queixa extremamente frequente e que às vezes dá sintomas sérios e mal-estar muito grave. Tudo que são laxantes de contacto, que não são absorvidos e que atuam ao nível do intestino, podem ser usados. E é um exemplo a lactulose, o leite de magnésia, o bisopodil, são tudo exemplos de laxantes que são absolutamente seguros. E também temos a linhaça moída, que não sendo um fármaco, pode ser incluída no iogurte, sim, na sopa e, portanto, acompanhada da ingestão de água, resolve a maioria das crises de obstipação. Eu penso que a Sofia já falou sobre esta próxima questão, mas nunca há problema de podermos reforçar riscos na administração de vitaminas, por exemplo, ou até de minerais. Poderá existir aqui algum risco? Minerais, a maioria, o ferro, aqueles que nós usamos, ferro, cálcio, magnésio, zinco, são seguros. Vitaminas, temos que ressalvar aqui a questão da vitamina A. De facto, como há uma ligação e é um depois dos retinoides, que já a Sofia falou relativamente ao tratamento do acne, vitamina A em excesso pode ter esse inconveniente e ser teratogénica. Até porque a quantidade que nós habitualmente precisamos de vitamina A
está na alimentação comum. Portanto, o ácido, os suplementos que foram falados, do iodo, do ácido fólico, o ferro, todas estas coisas são seguras. A vitamina A é preciso ser muito parcimonioso e provavelmente eu não aconselharia a gestão da vitamina A na gravidez. Muito bem. Já as V é um bocadinho mais pacífico e poderão fazer vitaminas do complexo B. Mas tudo começa com, aqui relativamente a estas questões, com uma alimentação adequada e dimensionada a uma situação de gravidez. Não é comer por dois, de maneira nenhuma, isso é um mito, mas é ter uma alimentação variada, ter uma alimentação equilibrada, ter o cuidado de comer as coisas bem lavadas e bem passadas por causa da questão da toxoplasmose, pode criar alguns sarilhos, mas tendo estes cuidados alimentares e bebendo bastante água e fazendo algum exercício, estas questões tornam-se questões menores. Ora, Augusta, em relação a ansiolíticos, também... Ansiolíticos. Até porque, se calhar, algumas mulheres... Algumas mulheres, de facto, fazem sentido. E nos tempos que correm, eu diria que ainda mais. Também temos ansiolíticos seguros. O alprazolam, por exemplo, é um exemplo em que pode ser usada toda a gravidez já na amamentação. Há determinados ansiolíticos que, passando para o leite, podem deixar o bebê um bocadinho menos reativo. E, portanto, aí já temos que ter cuidado com essa questão. O próprio diazepam tem um risco moderado na gravidez, mas tem o mesmo efeito em termos de amamentação. Portanto, na gravidez é possível usar alguns ansiolíticos considerando que são de baixo risco e compatíveis com toda a gravidez. Já na amamentação, embora não causem nenhum problema ao bebê em termos malformativos, nem doenças, tem esta questão de deixar o bebê, de facto, mais relaxado e menos ativo para mamar e cumprir aquilo que a gente espera dele. Muito bem, Augusta, agora vou juntar aqui três, que nada têm a ver uns com os outros, mas para também depois podermos passar para a parte da infância. Adoçantes, também medicamentos em creme ou vacinas. Quais os cuidados a deixar? É possível. Os aspartames são possíveis de usar na gravidez. Outros produtos naturais, o gengibre pode ser útil para as náuseas e para os enjoos da gravidez. Também não há contraindicação. O único limite poderá ser doses muito altas, mas também não vamos fazer doses pequenas, não vamos fazer muitas doses altas durante toda a gravidez, mas não há evidência de que cause qualquer dano ao feto. Vacinas, temos essencialmente aqui dois grupos. As vacinas com os vírus vivos, que são vacinas contraindicadas, que têm um risco de infecção do feto, e eu estou a falar, por exemplo, da parotidite, do sarampo, da varicela, da varíola. Portanto, estas vacinas estão contraindicadas. Vacinas de vírus mortos atenuados ou de recombinação, como é, por exemplo, o Covid, a gripe, o tétano, a tosse convulsa. Portanto, todas estas são permitidas durante a gravidez. Na amamentação, gostaria de realçar que, para além destas, que são permitidas, a hepatite A, a hepatite B, a varicela, que não é excretada no leite, já pode ser feita, a vacina da varicela, e a do HPV, por causa do cancro do colo do útero. Muito bem. E agora vamos passar também para a segurança do medicamento em idade pediátrica, mas antes disso uma reflexão sobre a importância da literacia para a saúde nesta área também, junto das famílias. Sara, Fátima, não sei qual das duas é que vai começar. Nós vamos falando. Vão falando, muito bem. Que importância é que tem esta literacia? Estamos aqui hoje também a contribuir para isso, esperamos nós, através da emissão que estamos a fazer. Sim. Pronto, então, como já sabemos e tem vindo a ser cada vez mais falado, a polimedicação é um conceito cada vez mais presente. Se calhar não tanto nas crianças, a não ser que estejamos a falar de uma criança que tenha uma doença crónica que precise fazer medicação diária, mas muito nos adultos, e o facto disso acontecer nos adultos não é isento de riscos indiretos para as crianças, como depois vamos ver mais à frente. E de facto a educação para a saúde nesta área é tão premente quanto já desde 2017 a OMS ter reconhecido a polimedicação como um problema grande e reconhecer essencialmente as crianças e os idosos como os principais grupos mais vulneráveis aos seus potenciais riscos e efeitos laterais.
Sabemos também que quanto mais informados estão os pais e os cuidadores acerca dos fármacos, dos seus riscos, dos seus benefícios e da forma de utilização, menor é o potencial de complicações associadas, e portanto acaba por haver aqui uma partilha de informação e ao mesmo tempo também de responsabilidade com quem cuida diretamente da criança no seu dia-a-dia. Exato. Portanto, fundamental. Muito bem. Há pouco falávamos por fases também, aqui também vamos ter essa questão. Não sei se em termos gerais querem dar apenas um enquadramento da importância que se deve ter com o cuidado com os medicamentos junto de tanto crianças muito pequeninas, como depois vamos ver que existem várias fases, não é? Mas cuidados gerais a ter por parte dos pais encarregados de educação, pessoas que têm crianças a cargo, em relação aos medicamentos. Quase de forma independente da faixa etária da criança, portanto até aqui uma determinada faixa, nós vemos que os medicamentos one size fits all, como se costuma dizer, não resultam na pediatria, portanto é uma faixa etária muito particular. E os erros de dosagem já sabemos que são aqueles mais frequentes quando nós prescrevemos uma medicação. Não é raro, ainda assim, os pais enganarem-se na quantidade de mililitros que devem dar de um determinado fármaco, e o primeiro passo é sempre ajustar a dosagem da medicação em função do peso da criança, seja quando estamos a prescrever uma medicação nova que a criança nunca fez, ou se estamos até a renovar uma medicação habitual, isto porque não nos podemos esquecer que as crianças crescem e aumentam de peso, e isto acaba por ser muito importante. Uma coisa muito frequente até nas urgências e mesmo nos consultórios é a dosagem dos antipiréticos, que é um banal, mas que de um mês para o outro alteram porque a criança também cresceu e aumentou de peso e portanto a dose já não vai ser a mesma, e muita gente refere que a febre não está a descer, não está a ceder com a dose, porque a dose simplesmente não está ajustada já para o peso da criança. Muito bem, fica aqui esta recomendação geral. Agora vamos também por etapas, começando pelos mais pequeninos, não é? Os recém-nascidos e os pequenos lactantes. Quais são os cuidados a ter com crianças desta idade? Se me permite só fazer ainda uma à parte em relação à parte anterior, que não é só a questão da dose, é também a questão da posologia, ou seja, a frequência com que nós administramos um fármaco. Sabemos que há medicação que deve ser dada de 6 em 6 horas, outra de 8 em 8 horas. É muito importante deixar isso também bem claro aos pais, para não corrermos o risco de erro e depois de chegarmos àquilo que são as chamadas doses tóxicas, ou seja, de corrermos o risco da criança estar a acumular essa substância no seu organismo com todos os riscos que isso pode ter associado. E outra coisa é incentivarmos os pais a usar de facto as seringas doseadoras que vêm dentro das embalagens dos medicamentos. Há muitos erros de dosagem? Há muitos erros de dosagem. Não é tão raro quanto isso vermos pais que dão uma colher de sopa de um determinado fármaco, seja um antipirético, seja um antibiótico, e nós muitas vezes não sabemos a que é que corresponde uma colher de sopa, e tanto pode ser a mais como pode ser a menos, e portanto usar a seringa doseadora com a quantidade de mililitros certa é fundamental. E outro apontamento também é não usar aquilo que o vizinho usou no filho dele no nosso, não é? Porque às vezes pode não ser exatamente a mesma coisa. Exato, é preciso ter cuidado também. A tal questão da prescrição médica e da consulta com o médico é sempre fundamental nestas questões. Em relação a este capítulo dos mais pequeninos, estamos mais ou menos falados. Podemos avançar para a próxima fase. Pergunto apenas se está tudo mais ou menos falado. Muito bem. À medida, e falamos da idade pré-escolar, quais são também as principais incidências, ou seja, com que problemas é que as crianças vão até às urgências, por exemplo, ou consultam um médico, e também quais são os cuidados a ter? Aqui já são diferentes, não é? Porque elas já têm a capacidade de se movimentar sozinhas e de fazer alguns disparates em casa, não é? Preciso estar mais atentos. É assim, abaixo, na idade pré-escolar, escolar, abaixo essencialmente dos 5 anos, temos os drama das intoxicações. E a Sara até pode abordar um bocadinho bem, porque acho que é muito importante falar à população coisas que não se deve fazer na farmácia caseira, não é? Acho que podes falar dos pontos, porque é um drama, não é? Acontecer uma intoxicação. O maior problema é a fácil acessibilidade, não é? Muitas vezes as nossas farmácias caseiras têm um estoque excessivamente grande de medicamentos, muitas vezes medicamentos até que já podem estar fora da validade, estar abertos há demasiado tempo, medicamentos que os pais se calhar até já nem sabem muito bem porque é que foram prescritos e o que é que estão de facto lá a fazer, e portanto a questão do manter fora do alcance e da vista das crianças é aquela velha máxima que ouvimos em todo lado, mas que é mesmo fundamental, porque
é uma curiosidade que é inata a esta faixa etária. Portanto, eles vão querer explorar, vão querer conhecer, vão ver um frasco que até tem um líquido lá dentro e que se calhar até pode ser sumo, até pode ser uma coisa boa. E, portanto, comprimidos com cores chamativas, que agora infelizmente até fazem gomas também com aspecto de comprimidos, e isto tudo confunde a cabeça da criança. Exatamente. E respeitar as normas de segurança das próprias embalagens. Felizmente, muitos fármacos que nós usamos agora têm tampas que são muito seguras e que são difíceis de abrir, portanto, se os pais tiverem o cuidado de as deixarem devidamente fechadas, vai ser muito difícil para uma criança pequena conseguir abrir o fármaco. Mas como não é impossível manter o mais inacessível possível, é sempre o primeiro passo. Depois a questão da conservação dos próprios medicamentos, para não corrermos o risco deles perderem as suas propriedades e de não terem grande utilidade prática no final. Portanto, conservá-los sempre de acordo com as indicações. Se for um fármaco que deva estar no frigorífico, tentar respeitar de facto essas recomendações. Nunca na porta do frigorífico, aprendi isto no programa da semana passada, em que abordamos mesmo a questão do armazenamento. Exatamente, faz sentido. E é isso, exatamente, também. E também é por isso que nós não recomendamos aos pais que comprem as vacinas com muito tempo de antecedência, porque elas têm que ser refrigeradas, e se ficarem no frigorífico caseiro, doméstico, a segurança já não é a mesma do que no frigorífico de uma farmácia, por exemplo. Claro que sim. Penso que abordamos os tópicos principais e continuamos a falar de crianças e agora também até de adolescentes, não é? As crianças vão crescendo, à partida têm mais juízo e já não vão brincar com os medicamentos, mas temos aqui outros problemas que acontecem, e a questão, por exemplo, da automedicação, que é uma coisa que acontece muito nos adultos e que também já se vê muito nos adolescentes, não é? Isto é uma questão também da própria sociedade, com a maneira como pensa, e que vou tomar um medicamento que me está a doer a cabeça. Sim. E no dia seguinte tomo outro porque me dói a barriga. Isto já também faz parte um bocadinho da maneira como nós é muito cultural. Olhamos para esta questão. Dia a dia. Sim. E depois também uma questão de associação, ou seja, o pensar, eu já tive este quadro semelhante uma vez e fui tratado desta forma, então se calhar agora posso voltar a fazer o mesmo tratamento, mas isto nem sempre é assim. Portanto, os quadros às vezes podem ser semelhantes, mas requerer tratamentos diferentes, e portanto sempre que possível evitar ao máximo esta automedicação, ou então fazê-lo com algum grau de supervisão. Pronto, e esclarecer também os adolescentes para a questão das posologias, de quantas vezes é que podem tomar um determinado fármaco, especialmente quando são adolescentes que já fazem medicação crónica e que muitas vezes precisam dela para alívio, como por exemplo, só a título de exemplo, um adolescente asmático que pode ter, por exemplo, uma crise de asma mais severa, especialmente nesta altura do ano, é muito frequente, saber que existem limites para a utilização da medicação do chamado SOS, as bombinhas que por norma os ajudam, têm que terem atenção que, apesar de serem um SOS, não podem ser usadas de forma abusiva, porque senão também existem outros efeitos laterais que podem surgir daí e dar ainda mais desconforto do que a própria crise de asma em si, por exemplo. Claro que sim. Ainda há pouco falávamos sobre a questão dos produtos chamados naturais, mas também na fase da adolescência temos aqui outra questão, que é a toma de algum tipo de substâncias quando se vai para o ginásio, não é? Aquelas substâncias que são ligadas, se calhar, à questão mais energética, de ganhar mais energia, etc. Cuidados é que vocês deixam aqui aos nossos ouvintes nessa matéria? Ok. Pronto. Felizmente, cada vez mais os jovens praticam desporto. É uma coisa boa. Desporto é saúde, não é? Desporto é saúde, exatamente. Mas às vezes algumas influências que vêm por detrás disso acabam por não ser assim tão boas, como a influência, a pressão do grupo de pares, porque o jovem se calhar até tem um amigo que fez um suplemento que lhe foi recomendado no ginásio e que agora está todo musculado e ele também quer ficar igual. A questão do desporto de alta performance para a melhoria do rendimento, e muitas vezes com pouco controlo acabam por ser encaminhados para fazer aquilo que nós chamamos de substâncias ergogénicas. O que é que são estas substâncias? São nada mais, nada menos do que suplementos que são constituídos por determinados produtos, como a cafeína, a creatina, a carnitina, que são assim as mais utilizadas, são as mais comuns, e que muitas vezes são vendidas como suplementos. No entanto, temos que terem atenção que
Segundo o Infarmed, estas substâncias não devem ser encaradas de todo como suplementos alimentares, porque não substituem aquilo que são as recomendações nutricionais adequadas de um jovem ou de um adolescente, e porque, na grande maioria dos casos, se não forem usados de forma controlada, podem levar a alguns eventos catastróficos, como hepatites fulminantes, insuficiência renal, e em casos de jovens que façam algum tipo de medicação crónica, as tais interações medicamentosas, e portanto, se for de uma forma controlada e se de facto se ponderar que há um benefício na sua utilização, eventualmente, mas sempre com acompanhamento rigoroso, sem acompanhamento por um profissional experiente. É melhor não. É melhor não. Muito bem. Sara, Fátima, não sei se há mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta temática. Temos também ainda conselhos e notas finais a deixar antes do final desta entrevista. Penso que está tudo mais ou menos esclarecido. Ou Fátima quer deixar mais alguma coisa? Sim, só falava também nos produtos naturais, porque não é só nos adolescentes, muitas mães com recém-nascidos, por causa das cólicas, compram produtos naturais, por causa das constipações, das gripes naturais, mas também vão comprar produtos ditos naturais que são comprados livre de demanda, não é? Qualquer um pode comprar, mas depois esquecem-se muitas vezes de dizer que estão a fazê-los, e depois eles podem ter efeitos, nomeadamente nas enzimas hepáticas ou outras alterações, que podem depois até dar alterações analíticas que não se entende porque é que aconteceram. Porque é natural. É uma referência, que devem dar sempre ao médico. Sim, caso exista algum problema, deve ser também tida em conta esta questão. Sim. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu gostava de fazer aqui uma chamada de atenção para pais que algum dia se deparem com uma possível suspeita de intoxicação involuntária, ou seja, quando pensam que acidentalmente o seu filho possa ter ingerido um determinado fármaco, saber como atuar. Em primeiro lugar, tentar perceber qual é que possa ter sido o fármaco, porque muitas vezes podem ter sido fármacos utilizados por adultos, pais, avós, conviventes. Tentar perceber a quantidade ingerida e, acima de tudo, saber que devem ligar imediatamente para o CIAV, que é o Centro de Informação Antivenenos. O número deveria ser de conhecimento geral, mas é facilmente acessível a toda a gente. Qualquer pessoa pode ligar, não só profissionais de saúde, porque na grande maioria dos casos os profissionais estão do outro lado da linha, dão uma excelente orientação naquilo que deve ser feito e, em caso de dúvida, serem sempre avaliados no serviço de urgência. Claro que sim. Ficam aqui estas notas importantíssimas também. Hoje é Dia Mundial da Criança e gostava de vos desafiar nas notas finais que agora deixam. Podem também deixar alguma reflexão que entendam, alguma mensagem que queiram vincar particularmente, até porque este é um tema sensível, é um tema muito importante, mas notas finais, mensagem a deixar, olhando também para este Dia Mundial da Criança. Não sei se alguém quer começar obrigatoriamente ou se posso ser eu a nomear quem começa, e a Sofia está com um ar assim um bocado desgostoso, mas Sofia, começamos por si. Sejam felizes. Pronto, eu lido diariamente com o início da vida e não há nada mais bonito do que ver vida, gerar vida. Portanto, sejam saudáveis, criem crianças saudáveis para que as crianças tenham bons hábitos, cresçam bem e no futuro também sejam pais saudáveis e que incutam bons hábitos de vida. Um ciclo vicioso que seja positivo, no fundo. Muito obrigada, Sofia, por esta mensagem. Augusta, também mensagem final a deixar. Sim, eu acho que a mensagem da Sofia de facto é de importância primordial. A saúde é o que temos de mais importante. Queremos de facto que uma sociedade esteja o melhor possível, não só a saúde física, mas também a saúde mental. É importante, de facto, um casal, quando decide por uma gravidez, fazer sempre uma consulta pré-conceição de avaliação e controlar a maioria dos fatores de risco, porque isso condiciona normalmente um melhor desfecho, porque nós, quando controlamos os riscos, temos menos surpresas e, portanto, teríamos maior possibilidade de atuar atempadamente.
E como o Dia é Mundial da Criança, pronto, nós queremos muitos bebés. Estamos a precisar aqui em Portugal. Precisamos de muitos bebés. É bom que os casais se entusiasmem. Saibam que têm todo o nosso apoio. Aliás, nós temos inclusive uma linha de apoio às grávidas, uma linha de apoio à amamentação. Portanto, incluída no nosso centro hospitalar e com os nossos serviços também. E, portanto, pensem nisso, pensem que a gravidez, na maior parte das vezes, é uma coisa sem complicações, mas quando há complicações podem contar connosco. E sempre que for necessário, voltando à questão dos fármacos, há fármacos absolutamente seguros e compatíveis. Portanto, só faço minhas as palavras da Sofia, sejam felizes. Sejam felizes e de facto nós precisamos de crianças e a saúde é o mais importante, e um feliz dia da criança para todos. Todos temos um bocadinho de criança cá dentro. Portanto, já feliz dia. Já fomos todos crianças. Ainda temos um bocadinho. Feliz dia da criança para todos. Muito bem. Obrigada, Augusta, também por estas palavras. Sara, também reflexão, nota final a deixar. Acho que começava com uma reflexão geral daquilo que eu, na minha visão, é um bocadinho o mundo da pediatria, que é essencialmente a empatia. A empatia pelas crianças, porque são seres particulares, não são adultos em ponto pequeno, são seres muito próprios, muito únicos e que têm várias etapas de desenvolvimento que são, acima de tudo, fascinantes. E pelas famílias, pelos contextos acima de tudo, aquilo que eu gostaria para as nossas crianças e para todas as crianças de uma forma geral era que os seus contextos fossem o melhor possível. Isto porque a saúde física e a saúde mental são indissociáveis, e potenciarmos as qualidades das nossas crianças, ajudá-las a evoluir e, acima de tudo, dedicarmos-lhes tempo e atenção, porque acaba por ser um bem escasso, mas muito necessário e que elas necessitam cada vez mais. Portanto, um feliz dia da criança. Obrigada também, Sara, por esta reflexão em prol de um desenvolvimento pleno e feliz da criança e do jovem. Fátima, a última palavra cabe-lhe assim. Às vezes é difícil ser o último, não é? Porque parece que já foi tudo dito. Mas prontas, já a Fernando Pessoa dizia, o melhor do mundo são as crianças, e eu acho que é isso mesmo. O melhor do mundo são as crianças. Nós devemos manter a criança que tem dentro de nós para continuarmos também a perceber o mundo delas, e não é a descer, é pôr-nos ao nível delas e vivenciar tudo aquilo que elas atualmente e na sociedade atual vivem e passam, e pensar se era isto que nós gostaríamos também de ter vivido na nossa infância, porque atualmente, pronto, em termos de sociedade e pais, os trabalhos, é tudo muito complicado em termos de horários e de tempo, e às vezes a única coisa que as crianças querem é realmente um bocadinho de tempo. Pronto, e desejavam um feliz dia do Mundial da Criança para todas as crianças, para nós que estamos aqui, e vou desejar assim um muito especial para os meus 3 lá de casa. Claro, fica aqui também este desejo da Fátima. Eu agradeço às 4 muito por terem estado aqui durante esta hora a falar sobre esta temática que me parece ser muito relevante, e já que estamos a falar sobre o Dia Mundial da Criança, na próxima quarta-feira aproveito para lembrar que depois das 6 temos de regresso o programa Poesia Sem Fronteiras, e vai ser dedicado especialmente ao Dia Mundial da Criança. Vamos ter os mais pequenos também aqui nos estúdios para nos poderem contar tudo sobre o que é que pensam da poesia e também nos lerem alguns poemas em direto. Este foi mais um programa dedicado aos medicamentos, integrado num ciclo de conversas que resulta de uma parceria com a farmácia do Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga. Por hoje é tudo. Continuação de uma boa quinta-feira e um feliz Dia Mundial da Criança para todos.